Olá, meus amigos, no ar mais uma rodada, a quarta rodada da quarta temporada do canal Zuca e Tuga, aquele canal que fala do futebol português, brasileiro e suas conexões. Eu, Caco da Mota, estou sempre aqui com o João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola no Brasil, falando de Ribeirão Preto. Eu hoje estou em Floripa, às vezes em Porto Alegre, sou comentarista da ESPN e comento muitas vezes o futebol português. Como eu queria ter comentado este jogo, os dois jogos, mas principalmente o do Benfica, com aquela emoção final. Tivemos milagres lisboetas, e até prefiro que você fale, João, porque que coisa impressionante. Eu acredito que não é. Quando a gente chega num elevador ou num corredor, sempre se fala ou de futebol ou da previsão do tempo, né? Ai, que dia ruim, que chuva, que sol. Aí, certamente em Portugal, visto o Benfica ontem e o Sporting, só se falava nisso, né? Tenho certeza dos milagres impressionantes, mas o Benfica uma façanha gigantesca. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está a ouvir, seja a que hora for. Eu ouvi, só para se ter uma noção, eu já recebi um monte de memes, etc. Estamos nesse momento entre o primeiro e o segundo turnos das eleições presidenciais em Portugal, né? E então, um dos memes é o boletim de voto com os dois candidatos para o segundo turno, e em terceiro lugar, boletim de voto que a gente lá voto em papel ainda, né? E depois com mais um terceiro candidato, que é o Trubin, né? O goleiro do Benfica, e que todo mundo está votando o Trubin, né? Todo mundo, pelo menos os benfiquistas, que são maioria em Portugal, né? Então aparece um boletim de voto com o André Ventura, o António José Seguro e o Trubin, todo mundo votando no Trubin. E por outro lado, outro meme, que não é meme, é verdade, né? Que foi quando estavam falando de algo muito sério no telejornal, penso que não sei qual é que é a televisão, e por isso não vou dizer, mas uma das televisões de Portugal estava dando o telejornal, falando de um assunto muito sério, porque há lá agora uma depressão Christine, que inclusive matou portugueses, etc. Caíram árvores, caíram casas, Nossa, etc. em Nazaré, que tem as ondas gigantes, teve devastação, né? Foi mais nessa região, inclusive a região centro, ali, litoral centro, digamos, e estavam a falar disso com ar pesaroso, obviamente, porque é um assunto sério, e de repente a pessoa que estava a falar é interrompida com gritos sem parar, que ele até se assustou, o comentarista até se assustou, e foi alguém que disse que foi o Benfica ou o Sporting que marcaram um gol. E tinha sido o Benfica, o gol do Trubin, que foi festejado na redação, ninguém conseguiu aguentar, né? Jornalistas que estavam lá na redação do lado fizeram de tal forma barulho que interromperam a emissão. Ou seja, foi um daqueles momentos para a história do futebol português. Refiro-me ao gol do Trubin, no último instante. Claro. O golo do Alisson. Equivale, assim, a um gol do Rossi do Flamengo contra o Boca numa classificação de última hora, uma coisa mais ou menos parecida para o torcedor brasileiro ter uma noção, né? Para explodir o Rio de Janeiro, todo mundo enlouquecido, claro que numa dimensão aí muito maior, a torcida do Flamengo de 40 milhões, aí é uma loucura, né? Mas seria mais ou menos a mesma coisa, né? Sim, por aí. Sendo que neste caso, claro, a dimensão também é diferente, porque foi só para o Benfica conseguir ficar em 24º lugar, não foi uma coisa de ganhar um título, Sim. etc. Mas foi algo de inimaginável, né? A gente falava na semana passada, o Benfica, para passar só, e a gente brincava até só, entre aspas, precisa de ganhar o Real Madrid. E ganhou por 2 gols de diferença, né? E com um gol no último segundo, porque depois o árbitro acaba o jogo, no último segundo do guarda-redes, né? Do goleiro. E a gente vê as imagens antes, para ficar tudo ainda mais épico, do Mourinho a dizer para ele avançar e para ficarem dois zagueiros, provavelmente os laterais, né? Que normalmente são mais baixinhos, ficarem cá atrás e ele lá para frente. E depois, de repente, no instante seguinte, a gente nem há muita preparação, a bola é cruzada e ele faz o gol, o Trubin faz um gol, um golaço, né? Não foi assim uma bola perdida, não, foi um cabeceamento, como a gente fala lá em Portugal, cabeceamento, aqui acho que não fala cabeceamento, um cabeceamento perfeito, Cabeceio, é. cabeceio, de fazer inveja ao Harry Kane, ao Mbappé e esses grandes atacantes. Então foi um daqueles momentos que vai ficar para a memória, não valeu um título, mas valeu uma classificação que parecia completamente afastada já do horizonte do Benfica. Foi um momento extraordinário. E depois o Sporting também, não sei se você quer que eu continue já falando, passando para Não, o... eu vou colocar o lance para a gente ter uma ideia, para quem não viu, né?
Sim. ficar falando um pouco aqui sobre o lance. Tem 20 segundos só a imagem, mas é impressionante, né, que a gente pode ver do lance aqui, do gol do Trubin. Agora, o que chama atenção é essa questão do próprio Mourinho ter chamado a atenção dele para ele ir para a área. Vou colocar de novo mais uma vez para o pessoal ver aqui. Eu vou dar play. É impressionante, né? Esse é um ângulo de torcida que a gente está vendo aí, a vibração. E aí o jogo acaba naquele momento ali, naquela vibração, acaba o jogo, né, João? E é mais um detalhe interessante, é que no lance anterior, o Trubin defendeu uma bola e se jogou no chão, fazendo passar o tempo, como quem diz, estamos ganhando 3-2 ao Real Madrid, só que alguém o avisa. Até se vê as imagens do Rui Costa na bancada presidencial, Rui Costa, ex-jogador do Benfica e atual presidente do Benfica, reclamando com ele, tipo, rápido, rápido, porque ele não sabia que o Benfica precisava de mais um gol para Precisava passar. de mais um gol. Mais um gol, estava em 25º, estava vencendo o Real Madrid em casa, e ele achava que já era um ótimo resultado, que já chegaria para ficar em 24º, só que alguém avisa ele, não, é preciso mais um gol, e então ele vai correndo e faz o gol. É uma coisa absolutamente incrível. Estava todo mundo reclamando com o Trubin, para ele se despachar, aí ele se despacha, e de que maneira, né, fazendo um gol. Foi, de facto, um momento daqueles épicos, acho que vale mais do que, de repente, uma vitória mais sem espinhas, como se diz em Portugal, uma vitória tipo 3-0 ao Real Madrid, mas que não desse nada. Não, essa vitória foi para a história mesmo, porque nunca ninguém mais vai esquecer. Né? Foi gol de goleiro é raro, a esse nível, mais ainda, ao Real Madrid, mais ainda, no último lance, mais ainda, enfim, foi extraordinário. E aí o Real Madrid caiu para a 9ª colocação e não ficou na classificação direta. Mas antes de falar sobre o Sporting, que também foi muito legal a classificação, e melhor até que a do Benfica em termos de colocação, mas é interessante a gente falar um pouco do... Então, 4-2 para o Benfica. Até então, eu vendo o jogo, João, o Benfica era melhor quando o Mbappé faz um gol, e tá aqui a minutagem, passe do Asensio, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Benfica estava muito bem no jogo. E aí tem um empate depois no gol do Scheidrup. E o que eu achei interessante desse novo sistema é que muito ofensivo, diferente do Benfica que a gente via, sabendo que precisava do resultado, José Mourinho mostrando e dizendo a que veio mesmo, porque ele coloca o Barreiro e o Arsenal como volantes, ele tira justamente o Simões, que é um jogador que tem de certa forma, uma propensão. Na verdade, no meio de campo, ele tira o Antônio Silva, né? O Barrenechea. O Simões é do Sporting. E ele tira, então, um volante que é mais marcador e coloca o Barreiro, que é meia, é quase segundo volante, o Arsenal, que muitas vezes joga até como meia atacante, e ele tem aberto o Prestiani. Eu sempre falo isso a lá Di Maria, e já bem melhor em termos de intensidade e velocidade, porque é mais jovem, um jogador entrando para a seleção argentina, e o Scheidrup colocando velocidade do outro lado, e o Sudakov centralizado e não do lado esquerdo, como aquele meia. E aí o Pavlidis. Então fica um time muito interessante, algo para ser pensado para os próximos jogos, contra um Real Madrid que tem aquilo, você troca o treinador, o Xabi Alonso não dá, vem aí o Arbeloa, que um ex-jogador que estava na base, treinando a base, se complica demais o Real Madrid. Eu vejo como um momento de instabilidade. E o Real Madrid, por que chega aos gols? Porque tem grandes jogadores. Quem faz a diferença, quase que o Vini Júnior faz um gol, é o Mbappé, que é um cracaço de bola, você não pode deixar sozinho. 2 vezes que dá uma vacilada, o Mbappé, de longe, de qualquer lugar, ele é muito perigoso e faz os gols para a equipe do Benfica. Agora, a façanha legal também do Sporting vencendo 3-2 e também fazendo um gol no finalzinho, né? 90+4 aos 94 nos acréscimos do Alisson Santos, que tem sido aquele jogador, um talismã, e que, se eu não estou enganado, faz seu 3º gol na Champions, né? Ele entra e sempre faz um gol. Isso, fazer um parênteses que o Benfica agora pode jogar com o Real Madrid de novo, né? Ou com o Inter de Milão, dois clubes. É ruim isso. Dois clubes que dizem muito ao Mourinho, e obviamente vai com moral toda, mas obviamente também vai como pouco favorito. E eu digo que pode jogar com um deles porque o sorteio eu penso que vai começar em breve, a hora que a gente está gravando ainda não há o sorteio,
mas provavelmente quando nos virem já se sabe o resultado desse sorteio, mas será Real Madrid ou Inter de Milão, dois adversários dificílimos para o Benfica, mas o Benfica vai com tudo, né? Está com uma animação incrível. Em relação ao Sporting é isso, o Alisson é um iluminado da Champions League, ele no campeonato não tem feito grandes exibições, mas quando é na Champions ele decide. É um jogador, como você já falou até várias vezes, né? É um jogador muito tumultua, né? Ele faz fumaça, como se diz aqui no Brasil, ele faz fumaça quando pega na bola, é muito driblador, é muito... ele tem qualquer coisa de craque, né? Falta, obviamente, regularidade, etc. É mais um jogador, pelo menos o Rui Borges vê assim, como um jogador mais de entrar, né? Para tumultuar do que propriamente um jogador para começar de início. Talvez ele falta um pouquinho de consistência ainda, de ser um jogador de início, mas a verdade é que entrou e fez um gol e fez o Sporting passar entre os 8 primeiros, que era um feito absolutamente inimaginável. Né? Se o gol do Trubin é inimaginável, o Sporting acabar entre os 8 primeiros, entre aqueles tubarões de Arsenal, Bayern, Liverpool, etc. E deixar para trás clubes como os citados Real Madrid e Inter de Milão, mas também o Paris Saint-Germain, o Newcastle, que é milionário, a Juventus, o Atlético de Madrid e o Dortmund, é realmente um feito incrível do Sporting, que no campeonato não está tão bem, porque o Porto está imparável, né? 20 jogos, penso eu, 19 vitórias, um empate, quer dizer, o Porto está a fazer uma campanha absolutamente irrepreensível, mas na Champions o Sporting está dando cartas, né? E com esse gol do Alisson, que é um jogador que está despertando muito o interesse do Napoli, ele parece que até que está com certa vontade de ir para lá, fazendo lembrar um pouco o percurso que fez o David Neres, também de Lisboa, no caso do Benfica, para o Napoli, e quem sabe ficar num radar ampliado, claro, porque no Brasil o que não falta é jogadores de qualidade, mas um radar ampliado com o Ancelotti, não digo para a Copa, mas talvez para depois, né? Quem sabe para uma Copa América depois, para a próxima Copa, ficar pelo menos a ser observado, né? Com certeza. Acho que é uma E geração aí, ele faz parte de uma geração mais nova que já está plantando um pé na seleção brasileira. Não para a Copa, porque o Brasil tem muitos atacantes, está difícil. tá muito em cima, né? Mas, e com todo o respeito pelo Sporting, eu acho que no Napoli ele acaba por ser mais visto, né? Porque estamos falando de uma liga, de uma das 5 ligas top, e hoje em dia o Napoli é um dos clubes top dessa liga top, né? Há uns anos não era, acabava no meio da tabela, mas hoje é top. E que Embora na, tá fora dessa fase da. exato, embora na Liga dos Campeões o Sporting tenha ficado Ficou na muitos pontos. 30ª colocação, ficou mal. E o Sporting ficou em sétimo, né? Então ficou bem em sétimo, Muito bem. ficou bem à frente do Napoli, com quem perdeu, curiosamente, durante a Copa. É. Aí nós temos então o Arsenal com uma campanha fantástica, 100%. Até falar um pouco assim de que acho que a gente pode colocar na pauta também, João, quem são os favoritos para a Champions, porque agora muda de figura, tem esses playoffs, depois quem passar vai pegar também em jogos eliminatórios. Ah, aí é que eu acho que muda de figura. O Arsenal, claro que é o grande favorito pela campanha que está fazendo, por tudo que tem feito na Premier League, no trabalho do Arteta e de seus jogadores, muito bem encaminhado. Mas a gente sabe que nessa hora, às vezes um terceiro colocado, um quarto, até quem vem de lá e tem camisa grande pode eliminar. Então tem o Bayern, eu vejo o Bayern muito candidato. Eu tô com um cutuco de que daqui a pouco vai ser o Bayern o campeão. Eu Com estou com o você, Kane, eu acho que o Bayern vai ser o campeão. também acho, e por uma razão também muito, muito prática, além de ser, eu acho que tem um pouquinho mais camisa do que o Arsenal em matéria europeia. O Arsenal nunca foi campeão europeu, embora seja um grande clube, mas nunca foi campeão europeu. Tem o facto do Arsenal estar muito empenhado em ganhar a Premier League 20 tal anos depois, enquanto que o Bayern Munique, sinceramente, a Bundesliga só serve para ir treinando, né? Ele não sofre na Ele não Bundesliga. sofre, já ganhou, né? Agora até perdeu um jogo e tal, mas mesmo assim está com uma gordura aí de 10 pontos. Então vai se dedicar muito só à Liga dos Campeões e eu vejo o Bayern como favorito. Mas atenção, o campeão da Liga dos Campeões pode ser o Real Madrid, né? O Real Madrid não está lá, né, ainda, por exemplo, né? É o PSG, daqui a O pouco volta a PSG, crescer no mata-mata. Aí temos aqui o Tottenham, o Liverpool, Barcelona, Chelsea, Sport e o Manchester City também. Daqui a pouco o Guardiola dá uma encaixada na equipe num jogo eliminatório e mais descolado, né? Tanto o Liverpool como o Manchester City um pouco mais próximo assim
da questão da Champions League, que tem da Premier League, tem muita coisa pela frente. Mas eu acredito que tem isso aí. A Inter também, com aquele futebol mais pragmático, se fecha bem, faz um jogo de 1-0, em contra-ataque busca os gols, se fecha bem, não toma gols. Agora, qual a chance do Sport e do Benfica passarem de fase? Eu acho bem difícil. O Sport vai pegar alguém direto, mas dependendo do adversário, nunca se sabe. Mas parece que a campanha, a princípio, para por aí. Das duas equipes. É difícil de ir adiante, né? Em grupos de WhatsApp que tem os portugueses falando, exigem, no mínimo, ser campeão europeu, né? Mas isso é brincadeira deles, né? No mínimo, ser campeão europeu. Mas eu acho que vai ser muito difícil. A grande vantagem, eu penso, para o Sporting é até em termos de Liga Portuguesa. Por quê? Porque o calendário ficou um pouquinho mais aberto, não tem que fazer aquele playoff, ou seja, só volta a jogar a Liga dos Campeões em março, o que pode fazer com que a equipe foque um pouco no campeonato, embora no campeonato esteja uma distância grande do Porto. Se pegar um tropeço aí do Porto, que pode acontecer a qualquer momento, né? E se ganhar no Dragão, que é muito difícil, mas enfim, se acontecer isso, ainda pode brigar ali pelo título, né? Agora, para não dizer que não falei de tática também, de sistema, eu vejo para o Sporting ser muito interessante, até na arrancada final do Português, a volta do Daniel Bragança, machucado por muito tempo, e do próprio Pedro Pote. Pela primeira vez, eu não sei se está certo aqui, eu vi os lances do jogo, mas eu não sei se está correto, se o Daniel Bragança e depois o Pote, eles jogaram pelas tabelas que vi os gols, a maneira que o Trincão fez o gol, o Trincão jogou mais aberto pelo lado esquerdo e o Catamo mais aberto pelo lado direito. O que eu vejo, lembra que eu falava isso, João, que o Trincão ou ele joga aberto, geralmente pelo lado direito melhor, mas no meio eu preferia que fosse um meia mesmo, um jogador que tem mais característica para isso. Principalmente o Daniel Bragança, voltando agora, e o próprio Pote, que jogava pelo lado esquerdo. Eu acho que quando ele entrou, não sei se o Trincão não foi de novo para o meio, mas eu prefiro como a gente diz, por dentro e por fora. Eles até podem trocar, mas eu vejo o Pote com mais característica para jogar por dentro. E o Trincão, ele tem que ter essa ponta e ficar aberto para poder chutar, fazer jogada de profundidade. Sim, acaba por ser assim quando jogam Pote e Trincão, acaba por ser assim uma espécie de bagunça organizada, né? Eles trocam um pouco, são muito móveis, né? Enquanto que o Catamo ou o Kenda, que tem estado machucado, esses jogam quase sempre junto à linha. Pote e Trincão mexem-se mais um pouco, mas sim, eu concordo, o Pote tem que jogar ali atrás do centroavante, que é onde ele rende mais, e mesmo quando não joga muito bem, quando não está super inspirado, acaba sempre por construir um lance ali, cozinhar ali, né? Cozer um lance ali, como o que deu um dos gols, né? Que é ali um toquezinho que passa para o Trincão, ali fica muito difícil da zaga adversária conseguir conter. Então acho que é o regresso do Pote, mais até do Bragança. O Bragança não jogou muito bem, saiu no intervalo, embora seja obviamente uma boa notícia para o Rui Borges ele estar voltando, mas o Pote principalmente é um jogador que realmente produz muito. Quando não produz gols, produz tabelas. Mesmo quando parece que não está fazendo um jogo inspirado, de repente faz ali um lance que é decisivo, né? E isso é importante. E o Rui Borges também foi obrigado um pouco, sem o Pote, a jogar com o Ioannidis, né? O jogador grego, ali a jogar um pouquinho nessa posição, uns metros atrás ali do Luís Soares. Só que o Ioannidis é centroavante mesmo, né? Até pelo porte físico dele. Então o Sporting jogou ali com dois centroavantes e com menos gente no meio campo, e isso acabou por prejudicar talvez a produção ofensiva da equipe, né? Agora com o Perdeu velocidade, Isso. E depois tem sempre essa hipótese agora do Luiz Guilherme, que chegou e jogou bem lá em Arouca, um jogo que o Sporting ganhou quase que por milagre também, foi no finzinho, também no último lance. Mas o Luiz Guilherme já jogou bem no segundo tempo. No primeiro tempo, não muito. Estava muito apagado, muito tímido. No segundo, começou a jogar, se soltou e fez um monte de jogadas importantes. Ou seja, o Sport começa a ter algumas opções ofensivas ali. Obviamente, isso não vai dar para fazer grandes brilhos na Liga dos Campeões, lógico, com esses tubarões todos que estão ali nadando de volta dele, mas pode pelo menos ser competitivo, pode pelo menos fazer não vamos duvidar, se deixarem também daqui a pouco, não pode vacilar. O Sport também é uma equipe que joga, e ele tem também, assim como o Benfica, o Rui Borges, a possibilidade de colocar ao lado do Hillman, o capitão,
um volante um pouco mais ofensivo, que é o Morita, o japonês, andou lesionado há algum tempo, não agora, recente, mas eu vejo que ele ainda não está no ritmo maior, mas é um jogador que pisa na área bem mais que o garoto, embora, às vezes o jovem a gente acha que é o que ataca mais, mas é o que ataca menos. O João Simões, ele é mais volante mesmo, um cara que protege melhor a área, até sai, vai para a área, mas o Morita é um jogador de quase às vezes um meia e chega como atacante. É interessante ter essa possibilidade. Além do Alisson entrando no lugar do próprio Trincão e fazendo gol decisivo. A lembrar aí, né, João? A gente teve então os gols da partida, que o Sunset, que faz o primeiro gol pro Atlético, o Diomandé de cabeça empata, Guruzeta faz o centroavante do Atlético, o Trincão empata no 2-2 e depois o Alisson faz ali a 94, 4 minutos de acréscimo, uma equipe muito forte do Atlético. Eu comento jogos do Campeonato Espanhol, do Ernesto Valverde, que há muito tempo está nessa equipe do Atlético, que claro, tem jogadores aí importantes que não estiveram. O Nico Williams Nem não Nico, jogou, nem Nhaki, nem os dois Iac. irmãos. Foi uma E grande aí, vantagem para o Sporting, mas os gols que o Sporting sofreu são de 2 erros, foram 2 oferecidos. Né? O Yulman passa a bola errada para o primeiro gol, e o Mateus Reis é driblado no segundo gol, está com a bola dominada, o Sporting está a sair com a bola, e ele se queixa de que sofreu falta, não deixa o atacante ficar com a bola e começa a se queixar para o árbitro, e o atacante vai e faz o gol. Ou seja, erros de defesa que acabaram por ser compensados pelo acerto no ataque depois no segundo tempo dos atacantes sportinguistas. e a gente não pode deixar de falar também, não sei se você falou, com essa vitória e essas classificações, como é que fica a questão, porque tem uma questão de vagas para a Liga dos Campeões na próxima temporada em relação a outros países. Portugal Exato. ganha mais vagas, como é que fica em relação a outros países, João? Sim, só com as vitórias de Benfica e Sporting, ainda antes de falarmos de Liga Europa, só com essas vitórias o Portugal já tinha ultrapassado a Holanda, né, Países Baixos, como se diz agora. Tinha ultrapassado os Países Baixos e passado para sexto no ranking da UEFA, ou seja, depois daquelas chamadas Big Five, né, aquelas 5 ligas, era a Holanda que estava em sexto e Portugal em sétimo. Agora Portugal ultrapassou a Holanda, e o que é que isso significa? Que ganha 2 lugares diretos na Champions e mais um na terceira pré-eliminatória, ou seja, em 2026-27, né? Imaginando que o campeonato acaba como está, Porto e Sporting entram diretos na Champions, e o terceiro classificado, o Benfica, né, partindo do princípio que vai continuar tudo na mesma, já joga na terceira pré-eliminatória. No ano passado, não. No ano passado só entrou direto o Sporting, e o Benfica, que ficou em segundo, teve que disputar a pré-eliminatória. Ou seja, o Sporting ganha mais o Sporting não, Portugal ganha mais um lugar direto na Champions. Isto antes do Porto e do Braga também passarem nos 8 primeiros na Liga Europa, que deu ainda mais uma vantagem a Portugal, que foi, nesse momento, só a Inglaterra tem mais pontos somados do que Portugal nas ligas, nas competições europeias. E com isso pode dar também um bónus de mais um clube classificado. Só que para isso Portugal teria que manter esse segundo lugar até ao final das competições europeias, e vai ser muito difícil, porque a Alemanha deve ultrapassar, tem mais times lá, e um deles é o Bayern Munique, que, como a gente falou, né, é muito provável que chegue lá bem mais longe do que Benfica, Sporting e até Porto, embora o Porto, na minha opinião, tenha uma palavra a dizer na Liga Europa, né? Acho que o Porto não é muito, não está abaixo, ou pelo menos muitos pontos abaixo dos Aston Villas e do Lyon, etc. Pode perfeitamente até brigar por ser campeão. Pode brigar pelo título. Pode brigar pelo título, que já conquistou em 2 ocasiões, e pode brigar por ele. Só que lá está, é a mesma coisa, o Porto deve estar muito concentrado no Campeonato Português, e talvez ainda está na Taça de Portugal, e portanto talvez não foque toda a atenção na competição europeia, mas tem condição para, obviamente, para lutar por ela. E até o Braga já chegou já a uma final europeia, né, curiosamente perdida para o Porto, de André Vilas-Boas. O André Vilas-Boas era o treinador do Porto na altura, numa final da Liga Europa, Porto-Braga, uma final 100% portuguesa. Até o Braga também pode surpreender, está jogando muito bem, perde pontos no Campeonato Português, mas na Liga Europa está O jogando. Porto é quinto e o Braga é sexto na Isso. classificação, eles ficaram, né? E o Porto vencendo o Rangers, uma equipe tradicional da Escócia, 3-1, jogo muito consistente. Legal que teve destaque para o Rodrigo Mora,
e fazendo aí o gol do empate, depois acabou virando o jogo, mais uma virada. Então, já a equipe do Braga foi um empate, né? Acabou empatando o seu jogo, e aí, mesmo assim, se classificou com esse empate que a gente tem aí com o Eagles. Então, jogando fora de casa, um jogo interessante, o Braga podendo brigar aí também por esse título. A gente não pode duvidar nem de Porto nem de Braga, independente do que façam. O que eu ia fazer antes de passar para o Brasileirão, então, só para não dizer que a gente não falou do campeonato português, eu queria botar a classificação aqui para ver se eu consigo fazer contigo, João. Tem Casa Pia e Porto. Pegando esse jogo aqui vai facilitar a minha vida. Olha aqui, ó, 55 pontos, 48. Isso aí dá 7 pontos de diferença do Sporting, né? Nós temos aí, digamos que o Porto perca todos os jogos para Sporting e Benfica. São 6 pontos. Nem assim eles conseguem alcançar ganhando todos os jogos. E ainda tem o Braga. Digamos que o Braga empataria com o Porto. Pode ser que daí teria alguma possibilidade. Claro que vão tropeçar, um ou outro empate pode acontecer. Ninguém vai ganhar todos os jogos, né? Mas vejam como é difícil para o Benfica e para o Sporting buscar o título, nem ganhando no confronto direto os dois do Porto. E aí eles vão se enfrentar também, Sporting e Benfica, tem esse jogo ainda, né? Eu vejo como muito difícil tirar o título. Eu acreditava que o Sport seria campeão de novo, mas eu já joguei a toalha. Para mim, o Porto está com o título na mão, é só uma questão de tempo, e está com o futebol muito consistente. E agora com o Thiago Silva na defesa, ganha uma referência, enfim. Caco, deixa eu só dar um passo atrás, se você me dá licença, Claro. porque já se sabe, dia 17 a 18 de fevereiro, no Estádio da Luz, de novo, Benfica e Real Madrid. Agora, já está definido, então. Foi definido agora mesmo, né? A gente é um programa que é gravado, mas também podemos dar essas notícias assim, breaking news, né? 17 a 18 de fevereiro, no Estádio da Luz, Benfica e Real Madrid. Segunda mão no Bernabéu, Real Madrid e Benfica. Ou seja, o Real Madrid deve estar com uma vontade aí de se vingar do Benfica, mas o Benfica vai com aquela moral. Se a gente já ganhou uma vez, pode ganhar a segunda. Os vencedores, o vencedor desse jogo pode defrontar, olha só, depois depende do sorteio, o Manchester City ou o Sporting. Ou seja, se o Benfica ultrapassar o Real Madrid, pode haver Benfica Sporting nas oitavas de final da Champions League, algo inédito. O Manchester City ou o Sporting, portanto, defrontam ou o vencedor de Benfica e Real Madrid ou o vencedor da eliminatória Inter Bodo Glimt da Noruega. Pode haver Sporting Benfica, não é o cenário mais provável, mas pode haver Sporting Benfica nas oitavas da Champions, se o Benfica eliminar o Real Madrid e se depois o sorteio ditar que o Sporting vai jogar com o vencedor desse jogo, porque o Sporting também pode calhar com o vencedor do Inter Bodo Glimt da Noruega. Só que agora são 2 jogos, né? Então muda de figura, né, João? Agora muda de figura, obviamente. Claro que era um jogo decisivo, mas era pontos corridos de primeira fase. Agora, o primeiro jogo, então, no Estádio da Luz, e o segundo jogo em Madrid. Complicou, ficou difícil para o Benfica, mas aí temos então aí outros. Veja aquilo que a gente falava: o PSG pegando o Mônaco. Tudo bem, um confronto local, Mônaco, mas olha aí, PSG podendo passar. Atlético Madrid, Bruges, Atlético de Madrid, Juventus, Galatasaray, Juventus, Leverkusen, Olympiacos, equilibrado, mas Leverkusen, Dortmund e Atalanta, olha, difícil apontar um. Juventus e Galatasaray, Inter e Bodo Glimt, Inter, Newcastle, Karabag, Newcastle e PSG e Mônaco, é isso aí. Então, é aquela possibilidade de que alguns desses que ficaram para trás, como o PSG, daqui a pouco dá uma arrancada e vem com possibilidade de crescer na competição e levar o título. Que loucura, João. Que espetáculo isso, de novo. Eu gostei, é legal porque tem muita história, tudo isso do Trubin,
e vai ser bacana da gente acompanhar mais conteúdo para o nosso canal, muita coisa para a gente falar. E vamos então virar a página. Acredito que seja a primeira vez que a gente abre falando do futebol português, né? Se não foi a primeira, foi das primeiras, né? Talvez em outras ocasiões, quando houve o título, né? Acho que Precisa sim. de campeão, Acho que etc. sim. Começar por aí. Mas normalmente começamos pelo Brasileirão, né? A gente tem que começar pelo país que tem 213 milhões de habitantes. E Embora eu depois... seja Martins, açoriano, o fato de você morar aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais essa tendência a brasileirar o programa, mas ele é muito português também, né? Espero que os meus parentes Martins de Portugal estejam aí se inscrevendo no canal, porque eu sou Mota Martins, né? Caco da Mota Martins, Carlos Henrique da Mota Martins. Vamos então aos palpites. A gente fez do primeiro ao 20º colocado. Já nos quebramos de cara. Eu vou colocar junto aqui, João. Enquanto o pessoal está lendo na tela, você pode comentar. Você comenta o meu e eu comento o seu. Vai lá, João, tudo contigo, enquanto eu pego aqui os resultados do Campeonato Brasileiro da primeira rodada. Então, você, como eu e como acho que a maioria dos brasileiros coloca nos 2 primeiros lugares o Flamengo e o Palmeiras, por esta ordem, que foi a ordem do ano passado, né? Aí depois você coloca o Cruzeiro em terceiro e é tal coisa da gente depois ficar derrubado, porque isto foi antes da primeira rodada, né? Que você fez e eu também. E aí o Cruzeiro leva 4-0 do Botafogo, né? A gente é meio que já ficamos meio que será que fizemos tudo errado, né? Mas enfim, vamos ver uma primeira rodada só. Depois Fluminense, Corinthians e Bahia e Atlético Mineiro, enfim, são 4 times realmente que são mais consistentes. Eu depois, quando for a minha classificação a gente vai ver que eu coloco o Bahia mais para cima, acho que o Bahia desse Eu ano vou fazer o seguinte, João. Vamos por camadas aqui. Aquele azulzinho ali é o G4, que geralmente vai direto Libertadores. Aí, dependendo de Copa do Brasil, outras coisas, tem G5, G6, G7. Mas a gente começa daí. Então, o meu G4, você falou, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, né? A diferença que você coloca Flamengo e Palmeiras, Fluminense e Bahia. Estou com uma fé no Bahia. No Fluminense estamos os dois com fé, né? Você coloca em quarto, eu coloco em terceiro, porque o Fluminense está com um bom elenco, se reforçou bem, perdeu o Thiago Silva, é certo, mas reforçou bem. Portanto, acho que o Fluminense vai brigar ali pelo G4, sim. E você também acha o mesmo. E eu confio muito nesse Bahia. E foi também, que eu fiz já depois do jogo que eles ganharam do Corinthians, né? Você fez antes. Eu fiz antes, Eu tive essa vantagem, mas eu já antes eu confiaria muito no Bahia. Acho que manteve a estrutura, está ambicioso, tem o mesmo treinador. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai dar frutos bacanas, né? E quando eu digo bacanas, é mesmo chegar aí nesse G4. O Flamengo perdeu para o São Paulo. Aí o São Paulo você coloca na 11ª, por causa dessa crise toda, e eu coloquei na 15ª. E já me arrependi, porque depois a gente não se dá conta, eu fiquei mais preocupado com a questão administrativa, impeachment de presidente, tudo isso que acontece com o São Paulo. Mas aí quando você vê o jogo e olha para a escalação, se esses jogadores eles desligarem disso, é um elenco que tem aí agora o Danielzinho, o Luciano, volta do Caleri, já está no banco o Lucas Moura, já entrando. Então tem grandes jogadores aí do São Paulo para fazer uma ótima campanha. O Arboleda sempre dando uma consistência na defesa, enfim. Por mais que o Hernan Crespo tenha falado que vai lutar pelos 45 pontos e a nova diretoria já não gostou, e dependendo dos resultados, o Crespo a coisa ia ficar crespa para o Crespo. Mas não ficou. Ficou tranquilo. Mas aí, João, então eu coloco o Corinthians na 5ª, aí vamos agora para a zona que começa a ter Sul-Americana, pré-Libertadores seria, e Sul-Americana, Bahia. Aqui não está tão diferente, ó, o Bahia que está ali no seu, Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Grêmio. A diferença é que você coloca o Vasco, e eu joguei e jogou o Santos para lá. Olha que interessante. Onde é que está o Santos, na sua opinião, e onde é que está o meu Vasco lá, ó? O meu Vasco não é que seja o Vasco, meu clube. Onde está o Vasco que eu coloquei na classificação? Nada contra, posso torcer para o Vasco, mas não é o meu clube. Eu acho assim, o Vasco foi uma aposta arriscada. Eu fiz alguns riscos aí, né, para também ter alguma graça, né?
Foi Claro. uma escada minha, porque mantém o treinador. É certo que perdeu o maior craque, né, que é o Ryan, mas manteve treinador, conseguiu se reforçar um pouquinho, acho que está com um pouco mais de elenco. Eu coloco o Vasco bem acima do Mirassol, mas entretanto o Mirassol ganha do Vasco e eu já quase estou engolindo, já tenho que engolir as minhas apostas, Eu também, o Mirassol tá na frente também. mas eu coloco o Mirassol ali sofrendo, né? E de repente o Mirassol vai Botou muito surpreender para de novo. baixo. O Mirassol vai surpreender de novo e vai me dar uma bufetada de luva branca, como a gente costuma dizer. Muito, muito forte em casa, né, João? Forte em casa, joga realmente bem, joga independentemente dos jogadores, né? E trocou muito, foi por isso que eu baixei bastante o Mirassol na posição, trocou muitos jogadores, mas a verdade é que tem uma filosofia, né? Já muito rotinada, né? E isso é bom. Eu confio no Vasco, enfim, é evidente que a minha costela é vascaína, né? Porque é um time de portugueses e tal, talvez tenha influenciado, mas a verdade é que eu acho que o Vasco está a fazer um trabalho mais, pela primeira vez em muitos anos, um pouquinho mais consistente, com mais temporada a temporada, sem mexer tanto assim, apesar de ter perdido o Ryan, mas então acredito que possa fazer um bom trabalho. Acho que o Fernando Diniz está muito bem casado com o Vasco, e enfim, é a minha aposta, né? De repente, daqui a 3 rodadas, o Fernando Diniz é demitido, e já É tem. loucura. É, Porque o futebol é uma loucura, e o futebol brasileiro mais um pouquinho ainda, né? Então, mas é assim que eu acredito um pouquinho nesse Vasco, apesar dessa derrota agora com o Mirassol logo a começar o campeonato. olha outra diferença aqui, o meu Bahia ali, o Bahia que eu coloquei, tá na sexta, e o Corinthians que é o quinto. E aí você colocou lá, ó, o Corinthians mais para baixo, lá na nona, e o Bahia como quarto colocado. Por que eu aposto no Corinthians? Pelo elenco e alguns jogadores, principalmente Memphis Depay, sendo uma espécie de Luis Soares, assim, para Campeonato Brasileiro. É um cara que alguns jogos ele em futebol brasileiro ele pode resolver até mesmo jogando dentro de casa, por exemplo, com o Flamengo, e a gente vai ter isso agora no final de semana, né, na Supercopa, uma ideia de como que isso pode acontecer. Embora o Flamengo tenha aí, o Flamengo perdeu, por exemplo, contra o Inter, o Jorginho, né? E aí só que aí o Lucas Paquetá pode estrear contra o Internacional, então é só isso, perde o jogador, vem o Lucas Paquetá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas para fechar então, aí ficou meio que ali São Paulo, Santos lá, 13ª colocação, no seu caso, Botafogo, a gente botou para baixo, e vejo que o Botafogo aplica uma goleada no Cruzeiro, e é tudo completamente diferente. O Atlético Paranaense está meio parecido, o rebaixamento a gente colocou igual, só as posições que inverteram. A gente incluiu o Vitória, que quase caiu no ano passado, mas manteve aí quem veio da segunda divisão: Curitiba, Chapecoense, Remo. E tiramos o Atlético Paranaense. Mas a gente não pode também deixar de destacar a grande vitória da estreia da Chapecoense, que só não é líder, estava liderando até o Botafogo golear por 4-0, porque a Chapecoense meteu 4-2 em casa para cima do Santos, sem Neymar e sem Gabigol, mas mesmo assim é o Santos que a gente tem uma expectativa melhor que a Chapecoense, né, João? Eu coloco o Remo, eu e você colocamos o Remo em último, uma questão de lógica, né? Time que não joga na primeira divisão há 21 anos, etc. Mas eu gostaria, muito estar errado, né? De ver o Remo aí surpreender, porque o ano passado eu provavelmente colocaria o Mirassol nessa posição, e a verdade é que o Mirassol ficou em quarto, né? Então, quem sabe o Remo surpreende. Para já, o primeiro jogo não foi muito bom, perdeu com Vitória, 2-0, mas quem sabe não faz uma surpresa. Embora eu acho que não tenha elenco para as 38 rodadas e acabar. Não. Tem Mas torcida, né? a torcida tem estatuto, e depois tem um problema maior, é que eu vi uma matéria no GE que vai fazer 2 voltas à Terra durante o Brasileirão, isto é, Nossa. as distâncias que tem que percorrer dava para fazer duas viagens à volta da Terra. Ou seja, se as distâncias são um problema para todos os clubes do Brasileirão, para o Remo é em dobro, né? Porque está muito isolado lá na região norte, né? Os clubes do Sudeste aí, eles têm vantagem, clubes de Minas, do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque as viagens acabam por ser mais curtas, porque jogam muitos jogos entre eles, né? Enquanto que para os clubes gaúchos já é pior, para os nordestinos também, e para um clube do Norte é muito, muito difícil essas histórias. Vão passar um ano dentro de aviões, né? Vão passar um ano no ar.
no time do Remo. A gente falando então dos portugueses técnicos, Palmeiras 2-2 com o Atlético Mineiro, um resultado normal, o Atlético Mineiro sempre é uma equipe muito forte, e o Grêmio perdendo para o Fluminense, que fez um bom primeiro tempo, mas está sendo muito criticado o Luiz Castro, justamente por ter mudado o meio de campo e colocando jogadores à la Mano Menezes, que aliás está indo para foi anunciado pela seleção peruana com o Kleber Xavier para tentar buscar uma classificação para a Copa do Mundo. E está polemizando também uma declaração do Mano dizendo que se o... Porque às vezes o cara tá fora em outro país e não percebe, parece um Big Brother, né? Tá todo mundo espiando tudo. E aí ele dá uma declaração de que se o Neymar parar com dancinha, dançar menos, alguma coisa, pode ter chance. Nossa, isso aí tá explodindo em cortes do Mano Menezes, só um parêntese aí. Mas o que acontece com o Luiz Castro? Ele perde o Grenal, colocando no segundo tempo Edenilson no meio de campo, e aí o Grêmio se atrapalha, sofre gols e tira o Thiaguinho do time, o Arthur bem marcado não consegue jogar, e ele aposta de novo em Dodi, que são jogadores que o torcedor do Grêmio não aguenta mais. E aí ele elogia nesse jogo contra o Fluminense a entrada do Pavon, que é outro que o torcedor não aguenta mais. O torcedor quer ver o TT, quer ver o Arthur, gosta do Carlos Vinícius, enfim. Eu vejo que está faltando alguém falar para o Luiz Castro como é que funcionam as coisas no Rio Grande do Sul. Porque não é Europa, não é o Botafogo, é diferente do Botafogo. A pressão é muito maior no Grêmio do que no Botafogo. E é complicado, dependendo se ele não... E aí ele se esperava, nossa, ele vai pegar, falar em Botafogo, ele vai reencontrar o Botafogo na próxima rodada. E eu esperava, João, nossa, esse vai ser um jogo tranquilo agora, porque o Botafogo tá com todo esse problema de transfer ban, o Anselmi chegando agora, daqui a pouco não vai dar certo, e o Botafogo atropela o Cruzeiro e pega o Grêmio agora, e o Anselmi sabe fazer um time fechadinho também. Ele sabe se fechar e ele pode complicar a coisa para o Grêmio. E olha, imagina se o Luiz Castro tem uma terceira derrota consecutiva, Grenal, Fluminense e Botafogo. O que não é nada, não seria uma grande zebra, né, João? É possível que isso aconteça. Sim, sem dúvida. E ele justificou na coletiva ter colocado o Edenilson e o Dodge, né, jogadores que a torcida está um pouco saturada, digamos, para dizer que eu tinha que mostrar que a derrota no Grenal tinha que ter algum efeito, né, então tinha que trocar jogadores, né. Então foi por isso que ele trocou, enfim, mas eu acho que não é um bom princípio ele começar a tocar muito os jogadores e as convicções só por causa de uma derrota, né? Eu prefiro que mantenha. Mas o pior, João, desculpa te interromper, mas é isso que foi o pior, que tá todo mundo detonando o Luiz Castro. Porque ele não perdeu o Grenal no primeiro tempo por causa dessas mudanças. Ele perde o Grenal e toma 3 gols em 9 minutos porque ele botou o Dodi e o Edenilson. Então ele diz que eu teria que fazer alguma coisa, mas ele perdeu, ele piorou o time, o Grêmio piorou o time quando entraram esses jogadores. E aí ele justifica que ele mudou a pior parte do Grenal foram com esses caras. Eu não vou condenar os jogadores, eu não sou tão pontual assim em colocar tudo na conta deles. Eu vejo a defesa do Grêmio com sérios problemas. Mas o que eu estou trazendo é a informação da repercussão na chamada aldeia gaúcha, que tem que tomar muito cuidado depois que ela contamina de um jeito. Já teve aquela história dele falar que foi um dia negro do Grêmio para nós, aí teve que se justificar a questão do racismo, que ele não teve intenção nenhuma disso, é óbvio que não foi racista, mas ele tem que tomar cuidado com as palavras. Tudo isso é um início de muita pressão. E eu falava isso. O Grêmio é um clube muito bairrista. Um técnico de fora, já sendo da América do Sul, é complicado. Um português, pela primeira vez, europeu, daqui a pouco vão chamar o Renato e já está acontecendo. Volta Renato, chega desse cara aqui. É um absurdo o que acontece. Mas é algo que daqui a pouco começa a transitar no meio dos dirigentes e a coisa pode complicar para cima do Luiz Castro. Vamos ver os próximos capítulos. Agora,
Paquetá volta por 42 milhões de euros. Que cifra gigantesca, hein, João? Para o Flamengo. A gente há uma semana falava que era incrível o Gerson por 27, né? E que bateu o recorde. O recorde do Gerson durou uma semana, 10 dias, não sei bem. De repente o Paquetá bate com 42 milhões, né? Supera 15 milhões de euros o Gerson, é uma coisa absurda. Mas enfim, o Flamengo tá com uma grande saúde financeira e se acha que pode investir. E sendo que tem que investir, né? Não pode ficar paralisado, né? Os clubes são um pouco assim, até para movimentar a torcida, para manter o ânimo. Por cima tem que fazer uma grande contratação por ano e o Flamengo ainda não tinha feito essa grande contratação esse ano. Tinha, de alguma forma, perdido o Gerson para o Cruzeiro, não que o Flamengo tivesse entrado muito na corrida, mas acho que para a torcida tem sempre aquela, não, o Gerson era nosso, como é que vai para outro time, para o Cruzeiro, etc. Então tinha que fazer algo que fizesse o Flamengo continuar na mídia, né? Em primeiro lugar, o presidente do Flamengo, o BAP, né? Luiz Batista, acho que é Luiz Eduardo Batista, né? Ele disse há umas semanas, tinha dito que a gente tem que gastar mais que os outros, né? Coisa que é incomum eu ouvir dirigentes falar nisso, mas ele falou abertamente, não, o Flamengo tem que gastar mais que os outros, tem que ganhar a janela do mercado em gastos, né? Normalmente os dirigentes dizem, não, o dinheiro não é tudo, às vezes há negócios mais baratos, que às vezes são muito melhores esportivamente, não, quer gastar mesmo, vamos mostrar ao Ele não quer perder nada para ninguém, até na briga de palitinho, se tiver, ele quer ganhar tudo, do palitinho aos milhões, aos bilhões. E até quer ganhar no gasto, né? Quer gastar mais que os outros, enfim. Loucura. Mas o Paquetá, obviamente, é um grande reforço, é um jogador do nível de seleção brasileira, é um grande reforço, pode jogar em muitas posições, vai fazer gols, eu acho que ele faz mais gols que o Gerson, de uma maneira geral, assim, pelo menos é esse o histórico dele. Enfim, é uma grande contratação, mas 42 milhões de euros assusta um pouco, né? O Brasil está a gastar, nessa janela, só a Inglaterra gastou mais do que o Brasil. Também é uma janela diferente, que é a janela de início de temporada, né? É o equivalente na Europa àquela janela de agosto, né? Julho e agosto, que é quando os clubes europeus gastam mais, porque está começando. É a janela de verão, né? É a janela de verão brasileira e lá o verão é lá em julho e agosto, né? E aí é quando os clubes investem mais na Europa, porque é quando vão começar os novos campeonatos. Em janeiro, fazer só os retoques nos elencos. Mesmo assim, é incrível que só a Inglaterra neste janeiro tenha gasto mais do que o Brasil, né? É incrível. Um Paquetá que é um grande jogador, mas não é um Romário, né? Porque a gente vai falar dele daqui a pouquinho. É verdade. Para fechar, já vamos falar do Romário, 60 anos, quem jogou mais, não é contra o Paquetá, já vamos explicar isso aí. Mas o Romário jogou muito mais que o Paquetá e o Paquetá nunca vai chegar aos pés do Romário. Claro, tem Copa do Mundo, a gente nunca sabe, pode virar um herói improvável numa final, fazer um gol, ele chuta muito bem, daqui a pouco ele cresce no status, mas nunca vai ter a categoria, enfim. Mas o Paquetá vai acrescentar demais ao Flamengo, cada vez mais candidato a tudo que joga, né? Impressionante. Ainda não é o Bayern de Munique brasileiro, mas está quase chegando lá, porque tem o Palmeiras e o Cruzeiro eu esperava, e aí começou meio mal, tô desconfiado que a coisa pode complicar para o Tite. Mas o Romário, 60 anos, um grande atacante, que começa na Europa pelo PSV para depois chegar ao Barcelona, caminho do Ronaldo, fenômeno também, e o Ronaldinho que via PSG, depois vai para o Barcelona também. Então são 3 jogadores espetaculares do Barcelona, da seleção brasileira, de um período muito parecido, Romário mais velho um pouco. Mas quem jogou mais? Romário, fenômeno, o Ronaldo, fenômeno, ou o Ronaldinho Gaúcho? Para mim, o Ronaldinho Gaúcho é o melhor de todos. É um jogador espetacular, tendo uma ressalva aí de característica diferente. Romário e Ronaldo mais atacante, de área, se movimentam bastante, enfim, mas jogador, até na característica também um pouco diferente, Romário e Ronaldo, mas os dois são mais centroavante, 9, e o Ronaldinho é mais 10 mesmo, embora o Romário jogasse com a 11, né, mas a gente sempre fala que o 9 é o centroavante, mas para mim o maior de todos aí foi o Ronaldinho Gaúcho,
E dava para colocar, já que colocou um 10 até, a gente poderia ter colocado o próprio Rivaldo, que é outro grande jogador desse quarteto fantástico que tinha a seleção brasileira e que o Filipão não levou, mas conseguiu ser pentacampeão mesmo sem o baixinho Romário, que para mim foi terrível, porque eu era fanático pelo Romário, adorava o Romário. Eu já trabalhava no jornalismo esportivo, estava no Diário Catarinense, em Florianópolis, nesse período, entrando na RBS TV, afiliada da Globo, hoje NSC, e o Romário não foi para a Copa, eu fiquei muito decepcionado, mas eu não sou daqueles que seca a seleção porque o Romário não foi, eu não chego a esse nível de tão fanático a esse ponto, vibrei demais com o Ronaldo. Agora, passando a bola para você, João, há quem diga, né, se você olhar as entrevistas de alguns ex-jogadores, tanto marcadores como os atacantes que jogaram ao lado, para eles todos, o cara mais fenomenal que eles jogaram, inclusive melhor que os jogadores do país deles, italianos, espanhóis, enfim, o cara é o Ronaldo Fenômeno, não tem igual para eles, né? Eles acreditam nisso. Agora, se perguntar para o Messi vai dizer que é o Ronaldinho Gaúcho, então depende. Eu nunca vi essa entrevista do Messi, mas se fosse fazer essa pergunta, ele apostaria no Ronaldinho, tenho certeza, até pela amizade, mas acho que falaria pelo futebol também. Eu acho que quem jogou com o Ronaldinho Gaúcho, o Deco é outro também que fala que o Ronaldinho Gaúcho não tem comparação, né? Porque viam os treinos, viam o dia a dia, né? O absurdo de jogador que ele era, tecnicamente, de magia, né? Agora, os que jogaram, o Ronaldo Fenômeno é um pouquinho mais velho, né? Embora tenham coincidido, logicamente, mas é um pouquinho mais velho. Quem jogou com o Ronaldo Fenômeno também no mesmo time, ou em times adversários, zagueiros que lhe enfrentaram, todos eles falam em Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno lhes dá um frio na barriga quando ouvem o nome dele, dos zagueiros adversários, né? Ele era realmente extraordinário. Eu coloco o Ronaldo Fenômeno em primeiro, o Ronaldinho Gaúcho em segundo e o Romário em terceiro. É quase uma heresia colocar o Romário em terceiro lugar de alguma lista, né? Porque o Romário foi absolutamente fabuloso. E até uma heresia colocar o Ronaldinho Gaúcho também em segundo lugar de alguma lista, mas eu estou com esse pessoal que vê o Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo Fenômeno foi de facto um fenômeno, não é? Aquele início, tudo bem que o Ronaldinho Gaúcho, o que ele fazia com a bola era absolutamente inacreditável, né? Eu acho que talvez o Maradona se equiparasse em termos de habilidade, e habilidade prática, né? Objetiva, né? Porque jogadores habilidosos há muitos, mas fazendo isso e ganhando jogos, acho que o Ronaldinho Gaúcho só o Maradona rivalizava com ele. Ou ele só talvez fique abaixo do Maradona. Mas o Ronaldo Fenômeno, além de tecnicamente ser nota 10, ele no início, antes das lesões, ele era um absurdo de força, há lances dele, há um lance muito conhecido do Barcelona, nem é o gol com o Compostela, também é bom, mas eu gosto mais do lance que é com o Valência, no Camp Nou, que vão dois zagueiros do Valência, acho que era o Marchena, que era de seleção espanhola, e o Ayala, de seleção argentina, vão tentar. E ele voa por cima, voa, ele não dribla, ele voa. Ou seja, incrível. Por isso mesmo, eu acho que o apelido que deram a ele a Itália de fenômeno é realmente muito certeiro, né? Era um fenômeno, era uma outra coisa, era um cara de outro planeta. Depois das lesões ficou com menos força, com menos arranque, etc. Mas conseguiu refinar mais a qualidade de 9, né? Ali de driblar o goleiro era de uma frieza inacreditável. O Romário também, né? Mas acho que o Ronaldo Fenômeno ainda um pouquinho mais. Uma frieza, quando todo mundo já... Será que ele vai conseguir driblar o goleiro e fazer o gol? Ele fazia, sem medo nenhum. E eles... Não, desculpa. Pode. E eles voltam ao Brasil e os três jogam bem também, voltando ao Brasil. Né? São jogadores de outra dimensão. E o Romário era um jogador assim, também de uma beleza, né? Os gols que ele fazia de chapéu, como a gente chama, aqui chama de cobertura, né? Gol de chapéu, o jeito de tocar a bola, aquele drible que todo mundo sabia que ele fazia aquele drible mesmo assim funcionava, aquele arranque muito curto, era um jogador extraordinário, um dos melhores atacantes que eu vi. Mas estamos comparando topo no topo. Se a gente fosse colocar na história, que é difícil, né? A Argentina tem essa coisa do Messi e Maradona, a gente fica na dúvida sempre. Eu já fui muito mais Maradona, sempre você, do que o Messi. Mas depois eu comecei a analisar mesmo alguns caras falando, eu começo a dar razão pela consistência da carreira, quantos anos no topo até chegar uma Copa do Mundo do jeito que chegou.
e o que fez na Europa, e a disciplina também, né? Mas isso não quer dizer nada, estou falando da bola, no campo. Maradona mais talento, acima, por isso que eu digo, mais jogador o Maradona. Aí no Brasil a gente não consegue ter comparações com o Pelé, né? Talvez o mais se aproxima é o Ronaldinho Gaúcho por ser um cara mais completo, né? O mais Pelé deles é o Ronaldinho Gaúcho. O Romário, numa daquelas entrevistas que há muito hoje em dia aí naqueles shorts, naqueles reels, né, etc., em que perguntam ao Romário para ele se comparar com algum outro jogador e quem foi o melhor, e ele, a gente sabe como é que é o temperamento do Romário, né? Para ele é o melhor de todos. Aí, quando é Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, ele diz empate. E quando ele diz empate, no caso do Romário, eu acho que é a sensação de que talvez eu seja um pouquinho melhor que eu. E depois, quando fala de Pelé e Maradona, ele diz, aí eu perco. Para Pelé e Maradona. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno é empate. Então, por isso, dá para ver que é realmente uma luta de cachorro grande. Acho que todos perdem para o Garrincha também. Alguns para o Garrincha. Só que o Garrincha talvez seja outro tempo. O Pelé, apesar de tudo, durou até 70. Até os anos 70. Mas o Garrincha ter ganho 2 Copas do jeito que ganhou, e os dribles. Tem algum vídeo que a gente. Tem alguns vídeos, dá para ver alguma coisa. Era uma coisa fenomenal. Era uma. E o Ronaldinho também tem um pouco disso. Eu falei de Pelé, mas os dribles, essa coisa do show, o Ronaldinho é muito. Embora o Garrincha é praticamente um drible só, né? Mas era um drible que todo mundo caía, chutava muito bem, era ambidestro, decidiu a Copa de 62, então é um jogador que tem que ser muito valorizado também na história do futebol. Isso aí é o top 5 do futebol brasileiro: Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho e Romário. Outros, dependendo da idade, alguns vão dizer Didi, dependendo se são flamenguistas, vão colocar Zico. Mas não dá para comparar. É muita coisa, né? Só que o Zico não ganhou Copa. Nem a comparação, desculpa te interromper, João. Essa comparação, eu já falei isso aqui. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Para mim, essa comparação nem existe, nem deveria ser feita. Não tem, é Ronaldinho Gaúcho disparado. E aí tem caras que argumentam que, mas aí o Neymar, os gols, não sei o quê, e falam que o Neymar jogou mais que o Ronaldinho. Não sei de onde é que tiraram isso, sabe? Mas aí vão achar que a gente é mais velho, é outra geração. Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver. Essa comparação, para mim, não existe. Ela nem deveria ser feita. Todos eles. Fica ruim para o Neymar, parece que estão tentando criar uma qualidade que ele não tem para comparar com o Ronaldinho Gaúcho. Todos eles, de qualquer forma, se o Paquetá vale 42 milhões, todos eles valeriam bilhões hoje em dia, né? Sim, que é a nossa moeda brasileira, ou o número brasileiro, depois de 999 milhões, é isso? Vem 1 bilhão. Já em Portugal é diferente, é isso? São os 1.000 milhões. 1.000 milhões, exato. Só quando é 1 milhão de milhões. Aqui. Só quando é 1 milhão de milhões é que se usa em Portugal bilhões, ou seja, tem algumas diferenças aí. Eu fui investigar, como eu te mostrei, qual é que seria a origem. E então foi na França que no século XIX, aliás, 17, se criou essa escala mais curta e começou a dizer, não, quando chega a 999 milhões, passa a 1 bilhão, né? E houve países que seguiram isso e outros países europeus que seguiram isso e outros países que não seguiram. E Portugal ficou nos que não seguiram essa escala, né? E então, como é que é o trilhão agora? O trilhão é 2 mil milhões? Não sei como é que é isso. Lá em Portugal, para ser bilhão tem que ser 1 milhão de milhões. E para ser trilhão tem que ser 1 bilhão de milhões. Ou seja, é só uma questão de escala mesmo. Né? Que loucura. Mas se eu falar bilhão em Portugal, vão entender. Só não vão saber que bilhão é bilhão. Vai estranhar, para algumas pessoas vai estranhar bilhão, o que é bilhão mesmo? Mas eu acho que hoje em dia, nessa era da internet, em que tudo o que acontece no Brasil a gente fica sabendo e vice-versa, vai entender, sim, né? Até porque tem novelas... Quando eu vou falar em bilhão em Portugal, vou chegar num caixa eletrônico e dizer, deixa eu tirar o meu bilhão, nunca vai acontecer isso também, né? É bilhão, em Portugal é bilhão, se for 1 bilhão, não é bilhão, é bilhão. Então, tem um L-I-A-T-I-O-N, bilhão. Isso. Não bilhão com LH. Isso. E esse bilhão é 1 milhão de milhões, não é 1.000 milhões, é 1 milhão de milhões. Enfim, e entretanto, como nos Estados Unidos usa a mesma que aqui no Brasil, né? 1 billion, né? De dólares ou
de reais, ou o que for, 1 billion, aí acabou por ficar essa versão que se usa no Brasil mais globalizada, né? Porque é evidente que os Estados Unidos comandam muito essa questão financeira. Não é que 1 bilhão seja só, 1 bilhão seja só usado em dinheiro, né? Pode ser de pessoas. Mas a verdade é que, como tem muito essa conotação financeira, acabou por os Estados Unidos, como tem essa influência, acabou por dominar um pouco. E então, aqui para os brasileiros, quando eu falo que em Portugal é 1.000 milhões e não 1 bilhão, o pessoal diz: meu, vocês gostam de complicar, né? É uma questão de Pois é, complicação. mas aí para mim o complicado é o De... seguinte: aí o cara que tem bilhões na conta, porque o cara que tem milhões é milionário. Aí o cara que tem bilhões, ou ele, na verdade, em Portugal, ele tem não sei quantos mil milhões, ele é milionário ou ele é bilionário? Só se usa milionário, né? Não existe a palavra O bilionário milionário é para cima, entendi. para cima. Não Um existe super milionário, multimilionário. multimilionário, Não exato. existe o bilionário, não existe em português, assim, de Portugal. Quer dizer, ou talvez já tenha sido acrescentado, mas enfim, em princípio não existe. É por isso que eu vou pedir para você que está acompanhando aqui com a gente, gostou da nossa quarta rodada, vem aí a quinta, se inscreva no canal Zuca e Tuga, para que a gente tenha aí, se não 1.000 milhões, bilhões de inscritos no canal. Não tem essa pretensão ainda, né, João? Mas pelo menos alguns milhares para nós sempre é importante. Espero que você goste, compartilhe, comente, participe com a gente. Foi muito legal estar com vocês todos e sempre com o meu amigo João Almeida Moreira. Obrigado, João. Um abraço, até a próxima. Obrigado a você, cara, que até a próxima. Um abraço.